nações. Ó Rei das nações, quem não temerá, não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Graças a Deus. Nosso Deus é grandioso e uma das formas de contemplar a beleza de Deus é através da natureza. Quando a gente olha em volta e a gente vê o que Deus criou, a grandeza criativa de Deus, né? A gente consegue admirar, a gente consegue contemplar. É claro que essa não é a maior expressão da grandeza de Deus. A maior expressão da grandeza de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz e a ressurreição ao terceiro. Jesus é a coroa da criação e nós podemos, através de Cristo, contemplar a formosura de Deus. Nós vamos louvar nosso Deus agora com o cântico Senhor, formoso és. Formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Assim que chama o Pai. Acende a chama, ó Pai. E
resplandecer o meu primeiro amor. Graças a Deus, eu quero convidar a irmã Mailana, irmão Vadinho, Bel, a gente vai louvar a Deus agora. E a igreja, com certeza, quem souber, cante conosco, é para a glória de Deus. O canto, irmãos, é uma expressão maravilhosa, viu? O louvor através do canto é libertador. Eu tenho vivido essa experiência nos ensaios, nos preparativos aqui para o culto. E muitas vezes eu estou passando por alguma dificuldade, mas louvando a Deus, os problemas tornam-se insignificantes, é impressionante. O mundo tenta aplacar, o mundo tenta apagar essa chama dos nossos corações. Pode reparar que muitas vezes quando você está cantarolando, não é incomum alguém criticar, né, e fazer, esse aí, né, isso é algo maligno. Isso é algo maligno, né? Nós não devemos, de maneira alguma, deixar morrer nos nossos corações esse desejo de louvar a Deus através do canto, certo? Então vamos juntos cantar nessa noite. Prontos? Pode subir. Na frente. Sit and stay. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render no glória e aleluia. Canta a igreja. Aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto e glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia,
Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus amado, por essa oportunidade de estarmos unidos com os nossos irmãos, adorando, engrandecendo o Teu santo nome. Só o Senhor é digno. Muito obrigado, Deus. Abençoa-nos nessa noite através da Tua Palavra Santa. Abençoa-nos, Deus, através da comunhão com os nossos irmãos, que nós possamos edificarmos no Senhor uns aos outros, conforme a Tua vontade. Oro a Ti, grato desde já, em nome de Jesus. Com o pastor Williams, por favor, ele vai agora dar os avisos e dar continuidade. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tudo em paz? Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, engrandecendo o nome dEle, podendo exaltar o nome dEle, e isso é precioso, né? Eu queria passar algumas informações para vocês. Eu não sei se os meninos estão com... Tá com os avisos aí, Caleb? Tem algum aviso? Bem, só para informar para os irmãos, próxima quinta-feira nós teremos o nosso culto a partir das 19h30. Aí você pode estar participando. E aí retornamos também a nossa atividade na segunda-feira, no domingo, pela manhã, às 9 horas, que é a nossa EBD. Certo? Bem, eu queria aproveitar esse tempo para ter um tempo de oração. Eu gostaria de apresentar algumas coisas para os irmãos que nós já temos de motivos de oração. Nós já temos orado frequentemente, né, pelo nosso pastor e a sua família, pastor Cleverson e sua família. Temos orado também pelo pastor Francisco. Nós temos orado também pelos missionários, né? Dentro de poucos minutos nós vamos ter também um momento missionário, e nós vamos estar também orando pelos missionários. Nós temos também clamado ao Senhor, pedindo trabalhadores para a seara, para que o Senhor envie mais trabalhadores, para que a gente possa dar continuidade à grande comissão, aquilo que nós fomos comissionados. Temos orado também pelo nosso templo, pela construção do nosso templo, né? Orávamos algum tempo atrás, pedindo ao Senhor um terreno para que a gente pudesse construir. O Senhor nos abençoou com o terreno, e agora nós precisamos construir. A expectativa para o próximo ano, estarmos, logo no início do ano, estarmos dando início às construções, à construção, e gostaria de colocar isso também como um pedido de oração, né, para estarmos clamando nesta noite. Os irmãos têm algum pedido? Desejam apresentar alguma coisa? Não? Podemos então, pela saúde de Rose, vamos apresentar a vida de Rose também diante do Senhor. Ministério de Louvor. Bom. Ministério de Louvor. Vamos orar? Sentado mesmo como vocês estão. Curve sua cabeça e juntos vamos clamar ao Senhor. Pai, nós queremos nesse instante estar apresentando a família pastoral, Senhor. Pastor Cleves, minha irmã Rivânia, Evelyn, Senhor Emerson. Apresentamos essa família sacerdotal e pedimos para que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal. Peço que o Senhor possa encher o pastor Cleverson de sabedoria, porque assim, Senhor Deus, como ele tem conduzido a tua igreja, Senhor Deus, tem tido tanto zelo, que o mesmo aconteça sobre a casa dele, que dê continuidade a este cuidado que ele tem tido pela sua casa. Pai, também queremos apresentar o pastor Francisco, Senhor, um homem de Deus que foi mentor dessa igreja, tem sido mentor dessa igreja, que o Senhor possa a cada dia fortalecê-lo, Senhor Deus, que a saúde dele possa a cada dia ser restabelecida, ele possa estar tendo cuidado do Senhor dia após dia. Também nós queremos apresentar, Senhor Deus, os missionários espalhados por todo este Brasil, por todo este planeta, Senhor Deus, que se disponibilizaram em pregar o teu evangelho. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los dia a dia, Senhor. Pedimos também para que o Senhor possa enviar trabalhadores, Senhor Deus, para a sua seara. Precisamos de homens e mulheres que estão dispostos, Senhor Deus, que estão dispostos a pregar a tua palavra, que estão abertos, Senhor Deus, para ouvir a tua voz e transmitir o evangelho que transforma, que cura, que restaura, Senhor. Também queremos apresentar a vida da irmã Rose,
Pedimos para que o Senhor possa trazer cura para a vida dela. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela e ela possa sentir o teu toque dia a dia, Senhor Deus, e ela possa ter testemunhos para contar desta grande cura, Senhor Deus, vinda sobre a vida dela. Oramos também pelo Ministério de Louvor. Pedimos para que o Senhor possa guardá-los, Senhor Deus, ensiná-los como de fato precisa ser apresentado, não para homens, não para as pessoas que estão aqui no culto, mas o cultuar o Senhor. Que eles sejam os primeiros a cultuar, a engrandecer o Teu nome, que eles consigam ouvir a Tua voz, ter a Tua direção, Senhor. Que não sejam estrelas, mas que eles sejam aqueles que vão exaltar ao Senhor. Pai, nós queremos também apresentar o nosso terreno, Senhor Deus. Nós estamos agora caminhando para a construção e pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria dos passos que nós precisamos dar. Que não sejamos precipitados, mas que cada passo que nós viemos dar possamos perceber a mão do Senhor, a direção do Senhor, e possamos ter vitória em cada tijolo que a gente vai colocar, Senhor Deus, em cada parede que nós vamos levantar, que nós venhamos perceber a mão do Senhor cuidando e conduzindo dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de adorar nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. O nosso Senhor disse: aquele que quer vir a mim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue essa cruz e negue-se a si mesmo. Não é isso? A verdade é que a caminhada cristã consiste em renunciar ao nosso eu. Nós precisamos nos desfazer dos nossos desejos, que muitas vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. E nesse momento nós vamos cantar a Deus, pedindo para que Ele nos faça um vaso novo, para que Ele cumpra a sua vontade em nossas vidas. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por todas as ofertas que foram aqui depositadas. Abençoa, Deus, a Tua casa, nos dá sabedoria para que nós possamos administrar conforme a Tua vontade os recursos que têm sido colocados diante da Tua congregação. Abençoa, Deus, os nossos projetos. Abençoa, Deus, a vida de cada irmão, Senhor, conforme a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para a gente cantar mais um louvor ao nosso Deus. A Ele toda glória, todo louvor, toda adoração. Graças a Deus.
Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esse primeiro momento, Senhor, em que nos foi dada essa oportunidade maravilhosa de cantarmos a Ti. Nós pedimos, Senhor, nessa noite guarda os nossos corações, faz-nos sensíveis à Tua palavra. Deus, que sejamos como a terra fértil e que a Tua palavra, Senhor, venha germinar e dar o seu fruto ao seu tempo, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Que haja em nossos corações um desejo de compreender a Tua palavra e que as nossas mentes estejam, Deus, livres de todo impedimento, de tudo aquilo que atrapalha o Teu trabalho em nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse culto, em nome de Jesus. Amém. Esse aqui está muito bonito, esse microfone. Aqui. Eu queria convidar a Rose para o momento missionário. Pode ser? Boa noite, a paz esteja com todos. Estamos em campanha de missões nacionais. E hoje, pelos meus trajes, eu deixei dica lá no grupo. Quem viu o grupo, a gente vai estar trabalhando em que região hoje? O Sul. Pois é, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Né? Então, nós temos hoje um churrasco, né? Um arroz carreteiro, feito por Noca e Vevel, e o churrasqueiro Iuge. Tentei me caracterizar como a gaúcha, né? Cheguei perto, mas vocês precisam ver como está Iuge depois que ele tirar a máscara. Os irmãos de longe pedem para ele tirar a máscara, que vocês vão ver como está Iuge. Mas vamos lá, irmãos, nosso tema e a nossa divisa, vamos todos juntos? Nosso tema, Jesus Cristo é a única esperança. E nossa divisa em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Vamos ver um vídeo. Esse vídeo que vai passar agora é de missões nacionais de 2020. Mas eu creio que esses números, né, e o que ele falou não tenha mudado muita coisa, porque eu não encontrei uma coisa tão específica na campanha de 2021. Pode passar, por favor, Caleb. Muito importante. Você sabia que 70% da população da região... Super graça e paz, amados e amadas. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante. Você sabia que 70% da população da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se denominam católicos, porém estão envolvidos com diversas religiões que praticam magia e espiritismo? E que lá existem um pouco mais de 1000 municípios, e destes, 845 municípios não possuem uma igreja batista. Nestes lugares, temos mais de 6 milhões de pessoas que têm pouco acesso ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Esses dados são desafiadores e é por isso que precisamos fortalecer o projeto de plantação de igreja nesta região. Força, ó Pai, para continuar, ó Pai, com esse trabalho. Em nome de Jesus nós te suplicamos.
Nós sabemos, ó Deus, que aos nossos olhos, o que nós conseguimos, ó Deus, nas últimas campanhas, é pouco aos nossos olhos. Mas nós sabemos também, ó Deus, que o Senhor é suficiente para multiplicar, Senhor, esses valores e continuar, Senhor, a Tua obra que nasceu, ó Deus, no seu coração. Te suplicamos, ó Deus, pela vida de cada missionário e seus familiares que estão, ó Pai, ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa suprir, Senhor, a vida deles, ó Deus, em todos os ramos, Senhor, na vida espiritual, ó Pai, financeira, ó Deus, que eles não sintam falta de nada, ó Pai, que o Senhor possa estar suprindo realmente, Senhor. Em nome de Jesus, continua nos ajudando a continuar, Senhor, esse trabalho. É o que nós choramos, agradecidos desde já. Amém. Vamos encerrar com o nosso hino oficial, né? Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa e dada a todos, esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil, E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a
Leste, Centro-Oeste, Norte. Nordeste a gente vai te deixar para a semana do encerramento, que é para a gente fazer uma festa com a nossa região. E aí todos vão poder vir caracterizados também. Precisamos de pelo menos 2 famílias para a próxima semana, né? Tá vendendo alguma coisa em prol, né, de missões. E aí, se sentirem dificuldade em relação à culinária, né, da comida típica da região, me procura que a gente vai dar suporte, não tem problema. Viu? Mas a gente está precisando de 2 famílias. A gente já tem família para o norte, mas está faltando Centro-Oeste e Sudeste. Então, fico aqui no aguardo. Deus abençoe. Bem, mais uma vez, boa noite para os irmãos. E quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. Estamos sentindo já o cheirinho de churrasco, já estamos se preparando para o final do culto, né? Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler um versículo para a gente começar. A proporção que você for encontrando o versículo, o texto, aí você vai se colocando de pé para juntos podermos ler. Filipenses, capítulo 4, o versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graças. Vou repetir mais uma vez. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. Amém? Pai, eu peço para que o Senhor ministre os nossos corações nesta noite, possamos sair daqui fortalecidos com a verdade da Tua Palavra. Que o nosso coração seja terra da igreja. E ele escreve essa carta para uma igreja que foi ele que iniciou, contribuiu para que tivesse um início. Essa busca de um ambiente que pudesse orar, ele encontra umas mulheres e aí algumas pessoas, ele começa a pregar o Evangelho. Uma daquelas mulheres está com seu coração aberto e também já tinha ouvido falar de Jesus, que foi Lídia. E ela convida aqueles homens para dessa forma fazer um culto na casa dela. É onde começa a igreja de Filipos. Ali é onde inicia essa igreja, e aí você começa a perceber, quando você vai vendo a história, você vai lendo alguns textos, você vai percebendo que era uma igreja que se comprometeu com o Evangelho. Uma igreja que aceitou o Evangelho, aquilo que o apóstolo Paulo foi ensinando para aquelas pessoas, elas foram aceitando e permitindo que o Evangelho pudesse fazer parte da vida deles. É interessante porque chega um momento que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 8, ele fala a respeito de um povo na Macedônia que abriu mão das suas coisas, tomou inclusive emprestado para que pudesse enviar donativos para ele em momento de dificuldades. E essa carta à igreja de Filipos é justamente por isso, porque ele começa agradecendo aquelas pessoas pelos donativos que eles haviam enviado. Eles enviaram donativos tanto para uma questão pessoal do apóstolo Paulo, como também de uma questão ministerial. Então eram pessoas que estavam comprometidas com o Evangelho, entendiam aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo, e dessa forma eles se preocuparam em enviar recursos e enviar formas de continuar, de o apóstolo Paulo continuar pregando o Evangelho.
Quando você começa a ler a carta, esse livro de Filipenses, e eu encorajo você a fazer isso, a fazer essa leitura, você vai conseguir fazer uma leitura muito rápida e gostosa, porque ele começa falando sobre coisas muito gostosas. Ele fala da alegria de conhecer aquelas pessoas e a alegria de tê-los também como irmão. O capítulo 1 ele mostra isso, revela essa alegria para aquelas pessoas. No capítulo 2 ele começa a falar sobre as lutas dele, a prisão dele e o que aquilo produziu, né, na vida das pessoas que estavam ao redor dele, e encoraja os irmãos a continuarem firmes no Evangelho. Ele dá continuidade agora no capítulo 3, no capítulo 4 também, falando a respeito da fraternidade, da importância dos irmãos estarem juntos, a importância deles estarem preocupados uns com os outros. Inclusive, havia duas irmãs que estavam tendo dificuldades de relacionamento. Você vai ver isso nos primeiros versículos do capítulo 4, e ele pede para aquelas irmãs terem o cuidado de voltar um bom relacionamento, cuidarem daquele relacionamento, não permitir que o relacionamento delas tivesse problema, e ele pede ajuda para que elas pudessem continuar juntas e dessem continuidade ao Evangelho. Ele também escreve pedindo para que a igreja tivesse cuidado, porque existia um grupo que estava preocupado com coisas alheias ao Evangelho, e o apóstolo Paulo, preocupado que a igreja se perdesse, ele começa a orientar eles: tenha cuidado também com aqueles que não pregam o Evangelho. Bem, e aí, até chegar a este versículo, ele começa narrando a história das duas irmãs que estavam distantes. Ele revela também a importância de nos buscarmos a Jesus, de buscarmos ao Senhor, e ele fala com forma mais clara e muito suave, dizendo que Jesus estava para voltar. Bem, quando a gente chega no versículo 6, ele chama a atenção dos irmãos, mas ele faz uma passagem muito rápida, e ele fala assim: ó, não andeis ansiosos por motivo algum. E aí a gente precisa entender a respeito dessa ansiedade. Eu não fiz pesquisa, até porque eu tive o cuidado de não queria buscar estatísticas de como estamos hoje, como estão as pessoas hoje a nível de ansiedade, porque eu gostaria que você pudesse analisar isso. Porque enquanto eu fazia essa leitura, enquanto eu pesquisava os textos bíblicos para essa mensagem, eu fui analisando como estava o meu coração a nível de ansiedade. E essa ansiedade é geralmente uma preocupação com as coisas futuras. Como vai ser amanhã? Não é isso? Mas nós temos também dois tipos de ansiedade. E nós precisamos dividir isso, porque talvez você escute alguém falando: estou ansioso, ou estou ansiosa para retornar às minhas atividades. Eu estou ansioso para encontrar minha esposa. Eu estou ansioso para encontrar com o Senhor Jesus. E nós precisamos entender essa ansiedade, porque o apóstolo Paulo lhe traz, neste mesmo livro, dois tipos de ansiedade. Ele fala sobre uma ansiedade que é uma expectativa. Existe uma expectativa no coração do homem de encontrar Jesus. E no capítulo 2, no versículo 20, ou capítulo 1, versículo 20, ele fala o seguinte: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. O apóstolo Paulo lhe fala sobre uma ansiedade. Esse é um dos momentos que ele fala a respeito de uma ansiedade, e poderíamos colocar uma ansiedade boa, porque aqui esta palavra que foi traduzida para a gente e que é mais fácil para a gente entender, ele está falando sobre uma expectativa. Havia uma esperança no coração do apóstolo Paulo de encontrar Jesus, e essa ansiedade que existia no coração dele e que precisa existir no nosso coração, e ele mesmo lá em Romanos no capítulo 8, a gente pode ler juntos.
Versículo 19, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que o Filho de Deus seja revelado, que os filhos de Deus sejam revelados. Eu vou repetir. A própria natureza criada aguarda no vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Existe dentro da criatura, dentro do homem, uma expectativa tão grande de que o Deus que nós conhecemos seja revelado, que ele se mostre. Há uma expectativa no homem em encontrar algo superior, onde traga uma paz, uma tranquilidade. E existe essa expectativa tão grande no nosso coração, que nós esperamos Jesus. Quantos de nós falamos Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, desejando que o Senhor Jesus ele volte, que ele retorne, que ele esteja novamente resgatando a sua igreja. Há uma expectativa no coração do homem por isso, e essa é uma expectativa muito boa. Nós temos no nosso coração esse desejo, estamos caminhando para isso. Agora, quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, no capítulo 4, versículo 6, que ele fala a respeito de uma ansiedade, esta ansiedade que ele está falando, que é a que nós lemos logo no início da mensagem, ele fala exatamente de uma ansiedade que é prejudicial. Essa ansiedade é uma ansiedade de preocupação. E essa ansiedade tem dominado os nossos corações em muitos momentos. Por isso que nós precisamos juntos refletir a respeito disso. Pensar como está o nosso coração nesse sentido. Essa ansiedade que o apóstolo Paulo fala é a mesma ansiedade que Jesus fala no capítulo 6, no versículo 27, quando ele fala de que a ansiedade que está no seu coração pode aumentar quantas horas da sua vida. A ansiedade que você tem nutrido pode trazer que mudança? Quais as mudanças que podem gerar na sua vida por causa dessa ansiedade? Bem, eu estava pensando um pouco, a gente às vezes está tão no corre-corre, correndo para lá e para cá, e eu estava pensando, a gente sai do trabalho, corro para casa, organizo o almoço, e aí sento na mesa para almoçar com os meninos. E aí a gente nós vamos fazer a nossa oração. E aí eu estava pensando, e hoje mesmo fiz isso. Apesar de estar em casa, organizando as coisas, mas na hora do almoço eu parei para ter aquele momento de oração antes de almoçar. Como a nossa oração às vezes é corrida, e o nosso coração fica acelerado. Nós já corremos para pegar o garfo e começar a comer aceleradamente, né? Já na expectativa de terminar. Eu não sei se vocês têm isso. Talvez até depois Rose pode nos orientar a importância de gastar mais tempo almoçando, mastigando mais vezes, né? E nós estamos correndo. Essa ansiedade faz com que a gente esqueça de muitas coisas, até mesmo o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente começa a trazer uma preocupação, a gente começa a sofrer por antecipação. A gente tem tantas coisas para poder fazer no momento, mas a gente se preocupa com as coisas que vão acontecer e que podem acontecer. Talvez estejamos aqui e em algum instante você se distraiu e começou a pensar: como vai ser amanhã? Como vai ser a minha rotina amanhã? O que eu vou fazer? Que horas eu posso me levantar? Que horas eu posso fazer aquela atividade? Que horas eu vou almoçar? E a gente começa a pensar e programar as coisas da semana. Na terça-feira que vai ser feriado, vou aproveitar o feriado e vou levantar cedo. Você já começa a programar as coisas do amanhã.
E a gente esquece do momento que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando. E o apóstolo Paulo, ele naquele instante, ele falou assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Ele pede para que nós... Para um pouco. Para um pouco. Não precisa ter motivos, ainda que a gente venha listar os motivos que eu tenho para andar ansioso, ainda que eu tenha uma lista gigantesca, e que toda esta lista ela seja aprovada, porque é uma realidade, não precisamos andar ansiosos. Podemos descansar o nosso coração, podemos estar tranquilos, podemos... A gente liga a TV, tem um tempo que eu não assisto jornal e tenho evitado até mesmo. No trabalho também a gente tem mudado o perfil daquilo que a gente coloca na TV da recepção, até mesmo para não deixar as pessoas tão aceleradas, porque elas escutam notícias. E engraçado que esses dias a notícia do momento, quer dizer, eu acho, né? Pelo menos nas redes sociais e com os amigos, a notícia do combustível que está chegando, eu acho que já está chegando a quase R$10. Claro que eu estou exagerando, calma gente, não precisa ficar ansioso. Mas eu creio que essa é a notícia, mas as pessoas quando começam a ouvir a notícia, elas começam a tomar partido das notícias, elas começam a se posicionar em relação a isso, e aí começa a acelerar. Nós temos sofrido tanto. E eu posso falar por mim, eu tenho sofrido tanto sem necessidade. Nós precisamos nos desacelerar, né? A gente vai dormir, vai deitar e a nossa mente continua trabalhando um monte de coisas. O apóstolo Paulo, ele de forma muito sutil, ele vai trazendo dentro desse versículo uma forma para a gente poder diminuir esse processo. E ele fala assim: pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Bem, a gente sabe há muitas orientações, né? Você precisa tirar um momento de meditação para relaxar. Eu acho que é válido, você precisa sim tirar um momento, ir para um lugar reservado, tirar alguns instantes, contemplar a natureza. A gente tem vivido uns momentos interessantes esses últimos dias. A gente mora em uma casa, em um espaço pequeno, o nosso terreno não é tão grande, mas a gente conseguiu plantar um pé de amora, e ele está grande, né? E produzindo muitas amoras. E é interessante que a gente chega na porta do quintal, e aí está o pé de amora, e está com muitas amoras. E todos os dias a gente tem colhido amoras, uma quantidade significativa para o espaço que a gente tem pequeno e para a árvore que a gente tem ainda, que é nova, né? Talvez tenha uns 2 ou 3 anos. Mas aquele momento, quando a gente faz isso no final da tarde, a gente chega em casa do trabalho cansado e a gente vai colher amoras. Você não tem ideia o quanto aquilo é tão gostoso. Esse contato que a gente tem é como se você estivesse se desligando dessa correria do dia a dia, porque o trabalho, você corre, fala com um, fala com o outro, escuta o problema de um, tenta resolver o problema do outro, mas a gente chega em casa, a gente vive nessa experiência de uma colheita. Isso é muito bom, e eu acho interessante você fazer isso. E o apóstolo Paulo, ele nos conduz para algo muito bacana, porque durante esse tempo que você está fazendo uma colheita, você pode tirar um tempo de oração ao Senhor, de apresentar ao Senhor o que você está sentindo. Sabe o que é isso? Sabe quando você corre para um amigo, para uma amiga, para poder contar, porque eu preciso desabafar, eu não aguento. Tinha uma amiga que falava assim: eu não sou pia para ficar entupida, né? Mas aí você corre para alguém porque você precisa falar e desabafar. Experimenta fazer isso com o Senhor. Abrir o seu coração e falar para Ele o que você está sentindo, as suas angústias, a sua tristeza, as suas preocupações, a sua ansiedade. E revelar para o Senhor
Aí você, mas Deus sabe de todas essas coisas, mas imagina você verbalizar isso para o Senhor. E a nossa oração, ela não é um monólogo, onde somente uma pessoa fala. Nós temos um Deus vivo e nós mantemos um diálogo com Ele. Onde você começa a falar, Ele começa a te responder. De diversas formas, Ele começa a ministrar o seu coração. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai te trazer revelações para você começar. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Ele traz um refrigério para o teu coração de uma forma tão graciosa que ninguém consegue fazer. Que ninguém consegue trazer aos nossos corações. Nem a pessoa que nós mais amamos consegue trazer essa paz. Quando nós damos continuidade na leitura, no versículo 7, ele fala assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Imagina você receber esta paz. Mas não é uma paz que levanta uma bandeira e uma bandeira branca, e quando ela baixa já é um sinal de que vai retornar à guerra. Não, é uma paz completa, é uma paz que vai tomar conta da sua vida por um todo. Que você não vai precisar se desesperar com nada, essa paz vem sobre você de tal forma. Eu me lembro de uma propaganda de um carro, eu não lembro agora qual a marca, que vem um carro e ele vem andando na estrada, e dentro do carro ele vem ouvindo um som tão suave, tranquilo, muito sossegado. Aí ele abre a porta do carro e quando ele sai, está em um ambiente comum, está em uma grande metrópole, com muita zoada, buzina por todos os lados. A ideia daquela propaganda era mostrar o quanto silencioso era aquele veículo. Mas isso me fez refletir o quanto é bom você estar na presença do Senhor, porque tudo ao seu redor pode estar caindo. Tudo ao seu redor pode estar fazendo a maior zoada, mas quando você entra na presença do Senhor, isso te traz uma paz, uma tranquilidade que te consome, que te envolve. O apóstolo Paulo, ele continua nos trazendo tantos conselhos, ele fala assim, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aí ele nos conduz a ter o cuidado com os nossos pensamentos. Aí eu lembro daquilo que está lá em Lamentações, que o profeta Jeremias ele fala, vamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Porque você ficar lembrando de coisas que são ruins, isso só vai trazer destruição. E vamos trazer então para nossa mente tudo aquilo que é amável, tudo que é agradável, tudo aquilo que agrada ao Senhor, tudo aquilo que vai honrar o nome do Senhor. Ele continua falando assim, tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. E aí eu vejo nisso aqui do apóstolo Paulo não como soberba, não como superioridade, como ele estava orientando aquela igreja e tinha o cuidado de conduzir aquela igreja com as palavras, e a igreja conhecia ele e falou assim, olha para mim, porque eu estou preso. E eu fico impressionado também com isso, porque eu fico imaginando, eu não sei a gente consegue hoje perceber isso nas redes sociais. As pessoas, elas escrevem aquilo que ela vai escrever, ela revela aonde ela está. Ela consegue dizer se ela está numa prisão, ela consegue dizer, e não precisa ter uma imagem. Ela consegue dizer se ela está numa prisão, ela consegue dizer se ela está em um ambiente agradável, ela consegue dizer se ela está chateada com a sua família, ela consegue dizer, revelar todas essas coisas. E você lê esse livro de Filipenses,
O apóstolo Paulo preso, e ele fala da alegria. Se você ler o capítulo 2, ele fala de que estava preso, e aquela prisão, não se preocupem, não precisa se preocupar, porque aqueles que estavam ao meu redor, eles ouviram do Evangelho. Vocês precisam saber o que tal irmão, eu estou aumentando um pouquinho, aquele e outro, um soldado que estava próximo, ouviu do Evangelho. Gente, ele estava preso. Eu fico imaginando como seria se eu hoje estivesse preso. O que sairia da minha boca? O que eu ia escrever? Será que seria uma revolta pelo governo? Será que seria uma revolta porque eu fui preso injustamente? Porque tem pessoas que cometeram crimes piores do que o meu? Você não vê isso nas cartas do apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele demonstra uma paz, tranquilo. Quando ele fala a respeito da morte, ele fala assim, ele fala, viver é bom, né? Mas o morrer é lucro. No versículo 5, ele fala, que é um versículo anterior que nós começamos a ler, ele fala assim, ó, seja a vossa amabilidade, gentileza, cuidado, carinho, conhecida por todas as pessoas. Esse finalzinho, ele fala assim, ó, breve voltará o Senhor. É isso que nos traz alegria, nos traz uma tranquilidade. E é essa ansiedade que precisa estar no nosso coração, é essa expectativa de que Jesus vai voltar. Mesmo com todas essas loucuras, todo esse desespero que está ao nosso redor, tantas notícias, breve voltará o Senhor. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala o seguinte: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Essa convicção do apóstolo Paulo em relação ao relacionamento dele com Deus e de quem era Jesus para ele, fazia com que ele tivesse certezas que se tornavam inabaláveis diante de notícias tão ruins, diante de situações adversas a tudo aquilo que ele pregava. Que nós possamos permitir que o Senhor envolva as nossas vidas. E se você continuar lendo o capítulo 4, ele agora começa um agradecimento aos irmãos. E ele fala no versículo 11, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele dá uma lição de que em meio a todas essas dificuldades, confiar no Senhor é o melhor. Podemos juntos orar? Curva a sua cabeça. E eu queria pedir também para que você, durante este momento, pudesse refletir um pouco sobre a sua caminhada, sobre as coisas que têm dominado o seu coração, sobre as coisas que você tem pensado, sobre as coisas que você tem desejado, que você tem ansiado, permitido dominar o seu coração. E eu gostaria que você pudesse, inclusive, identificar que tipo de ansiedade é que está no seu coração. É uma expectativa ou é uma preocupação? Senhor, nós somos gratos a Ti, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, pela forma como o Senhor tem nos tratado, pela amabilidade como o Senhor tem nos envolvido, e que isto esteja nas nossas vidas para que possamos transmitir para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os colegas de trabalho. Pedimos para que o Senhor venha com a Tua paz, um paz que nos envolve e que nos permite viver, estar firmes dia a dia, Senhor. Que a nossa mente possa estar cativa ao Senhor,
que os nossos pensamentos sejam agradáveis, que sejam pensamentos que venham honrar ao Senhor, que venham engrandecer ao Teu nome, dia a dia, Senhor. Que consigamos ouvir a Tua voz em meio a tanta turbulência, a tanto barulho, tanto zoada, tantos ruídos, tantas buzinas, nós consigamos ouvir a Tua voz. E que ao Senhor falar aos nossos corações possamos ter a direção certa, ter a direção correta para aquilo que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero pedir para você, faz a leitura desse livro de Filipenses. Agora faça essa leitura de forma diferente. Não faça uma leitura como se fosse corrida. Faça uma leitura para você. E se coloque no lugar do apóstolo Paulo. Se coloque também no lugar daquela igreja recebendo essa carta. E que isso possa gerar transformação na sua vida. Amém? Bem, podemos orar finalizando? Bem, se coloque de pé, por favor. Pai, nós somos gratos por estarmos na Tua casa, poder agradecer ao Teu nome, por cantar louvores, engrandecendo ao Senhor, pelo privilégio de poder estar neste lugar, cultuar ao Senhor, é precioso, Senhor. Passamos tantos dias, tantos meses em casa, tivemos que mudar a forma de cultuar, estávamos cultuando na nossa sala, cultuando ao Senhor, na nossa casa, no nosso sofá, retornamos para a Tua casa, Senhor. E como é bom estar aqui, Senhor. Há uma alegria no meu coração e eu imagino que os meus irmãos podem dizer o mesmo. E aqui estamos e queremos fazer valer, Senhor Deus, estar na Tua casa. Que a cada momento que cheguemos neste lugar, nós possamos nos apresentar com reverência, possamos nos apresentar ao Senhor com alegria, com dedicação, Senhor. Pai, eu peço para que os meus irmãos possam ir para suas casas em paz, possam ter uma semana tranquila, de paz, eles possam ser instrumentos do Senhor, para que pessoas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?